A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Cordeiro Santo de Deus. Meus irmãos, palavra do Senhor, livro do Provérbio de Salomão, Provérbio, no seu capítulo 3. Vamos falar sobre o conselhos da sabedoria. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que continuem se inscrevendo no canal, deixando os seus joinhas, nos fortalecendo, crescendo a cada dia na presença do Criador. Diz assim o texto sagrado: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva-o na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações desse dia de hoje. Quinta-feira, e o Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aqui, meus irmãos, vai se falar e fala ou se trata de conselhos. E conselhos como assim? Conselho de Deus, conselho da sabedoria. E quem traz nesta manhã esse conselho é o próprio Deus, através da tua palavra e através do teu Santo Espírito. Ele diz: meu filho, não se esqueça da minha lei. Louvado seja Deus, mas guarde no coração os meus mandamentos. A palavra de Deus, meus irmãos, ainda que seja ela lida todos os dias, o Senhor sempre vai expressar de forma diferente. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia em nossas vidas. Aqui Deus, meus irmãos, Ele trazendo para a vida de Salomão e deixando para mim, deixando para você que me assiste e me ouve, para nós não se esquecer da lei do Senhor, mas para eu e você guardar no nosso coração e os mandamentos do Senhor. Pois sabemos, meus irmãos, que toda lei, ela ficou para se cumprir. A lei são regras que nós devemos respeitar as regras e aceitar. Você entende que nós, no nosso país, nós temos regras, as leis, estatutos, diversas leis. Infelizmente,
o ser humano é muito difícil de entender, ou seja, de praticar. Louvado seja Deus. Quando você pratica a palavra de Deus, você coloca em prática. Temos aí os nossos servidores, né? Servidores públicos no nosso país, que são poucos o que serve, mas são muitos os que não servem, né? Então, eu não vou entrar em detalhes de política, mas aqui é a palavra de lei, a palavra de Deus. Se existe uma lei, ela tem que se cumprir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por eles, pois eles prolongarão a sua vida por muitos e muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Ou seja, quando nós obedecemos a palavra de Deus, aleluia, nós temos o respeito, o temor, aleluia, para com o Senhor, as coisas irão acontecer. E não pensar em barganhar com a palavra de Deus. Deus não aceita isso. Deus não aceita essa situação. Deus, ele quer que nós obedecemos e que nós venhamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. E que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Louvado seja Deus. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então nós temos que guardar a palavra de Deus em nossos corações, para que nós possamos viver a vontade e o querer de Deus. Infelizmente, os prazeres da carne, os prazeres do Egito, os prazeres do mundo, né? Às vezes parece que fala mais alto, né, meus irmãos? Quando você vê ali diante dos seus olhos aquilo que você pode pegar, aquilo que você pode tocar, você está vendo, é mais fácil acreditar, né? É mais fácil você ver e é mais fácil você tocar e é assim, não, eu quero isso aqui, entendeu? E não é assim. As coisas de Deus, você tem que crer naquilo que você não vê, no impossível. Louvado seja Deus. Quando você não vê a possibilidade de tocar ou pegar alguma coisa, você está dizendo, ainda que eu não vejo, mas eu creio que Deus, ele pode mudar a minha história. E Deus muda a história daqueles que verdadeiramente querem. Louvado seja Deus. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação, né? Será muito gratificante, ou seria muito gratificante, passar um homem, uma mulher de Deus e alguém dizer assim, ali verdadeiramente vai um homem e uma mulher de Deus. Louvado seja Deus. Infelizmente, nos últimos tempos, nós não podemos dizer isso, né, meus irmãos? Nós não podemos dizer isso. Verdadeiramente, lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Está muito difícil de nós, servo de Deus, falar isso. Aonde o pecado entrou, a prostituição entrou, o adultério entrou, tudo aquilo que não provém de Deus tem entrado nas igrejas. E que a misericórdia de Deus, a bondade, a fidelidade, ela nos alcança, meus irmãos. Porque nós pronunciamos umas palavras lindas, palavras bonitas aqui, aí quando é daqui 5, 10 minutos, nós estamos falando outros tipos de palavras. Louvado seja Deus. Nós temos que pedir a Deus para Ele nos purificar e santificar a cada dia. E temos que pedir a justiça de Deus para as nossas vidas. É Deus que nos justifica, é Deus que nos perdoa, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege em todo o tempo. Louvado seja Deus.
E hoje, para você ver uma boa reputação, né? Um bom testemunho, louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje o que a gente não vê são os testemunhos. Você vai nas igrejas, não tem mais testemunho, meus irmãos. Às vezes, quando Deus provê, Deus abençoa a vida de alguém, as pessoas não querem testemunhar. Às vezes querem testemunhar para se aparecer. Quando é um ministério grande, igreja grande, né? Aí eles querem ir lá, porque Deus fez isso, Deus falou isso, entendeu? Nada contra, louvado seja Deus. Mas se Deus te abençoou, testemunhe, glorifica o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A sabedoria e o conhecimento só pode vir de Deus, irmãos. O homem em si, ele não consegue, ele não pode, ele não faz nada. Se não for o Espírito de Deus, o Espírito verdadeiro, aleluias, se não for Ele, nós não podemos dizer ou falar nada. E nós não podemos achar que somos alguém, achar que somos alguma coisa. Nós não somos nada. Nós somos um monte de carne sobre o nosso corpo, um monte de carne podre. É isso, meus irmãos. Você é carne podre, eu sou carne podre. Louvado seja Deus. O que nós podemos fazer sem a vontade de Deus, sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus? Nós não podemos fazer nada, 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 nada. Erramos, pecamos, mas é Deus que segura em nossas mãos. Quando nós pecamos em palavras, em pensamento, em gestos, né? Louvado seja Deus, Satanás ele corre para nos acusar. Olha, Todo-Poderoso, olha, Senhor dos Exércitos, olha só, ele pecou, ela pecou, qual é o castigo dele? E aí nós temos que pedir perdão para Deus, irmãos. E aí quando nós nos humilhamos perante o Senhor, Deus olha assim para Satanás e diz: Satanás, você veio acusar ele das falhas, dos pecados. Mas enquanto você estava acusando, ele estava de joelho, prostrado, me pedindo perdão. Você entende que é Deus que perdoa? Deus está dizendo: eu te perdoo. Homem, eu te perdoo. Mulher, eu te perdoo. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. É isso, meus irmãos. Quando nós obedecemos, nós pedimos a graça, a presença de Deus. Ele cura, Ele sara, Ele nos protege de todo mal. Honre o Senhor com todo o seu recurso, seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Louvado seja Deus. É obediência, meus irmãos. Obedeça a voz. Obedeça a palavra do Senhor. Deus tem grandes promessas, meus irmãos. As promessas de Deus na minha e na sua vida, se nós continuar na posição do Senhor, vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu sempre falo e repito. Meus irmãos, nós não somos merecedor das bênçãos do Senhor. Nós não somos. Mas Deus, com a sua infinita bondade, Ele acaba nos abençoando.
Não é que nós merecemos, não, irmão. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós somos maus. Mas Deus está na nossa vida. E nós temos todos os dias pedir que Deus ele segure em nossas mãos. Não queira segurar nas mãos de Deus. Mas você que tem que pedir para que Deus segure nas tuas mãos. Porque uma vez que Deus segura nas tuas mãos, Ele não vai soltar. Ele vai te segurar e vai te proteger. Em nome de Jesus. E você será abençoado hoje e sempre. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar em Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor. Por esse momento de estar aqui expressando humildemente estas palavras. Que o Senhor possa, Senhor, perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, Pai. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda a continuar caminhando e não nos deixe olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas focar o alvo que é Cristo. Eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, em nome de Jesus. Toma a vida do meu pai, da minha mãe, da minha tia Euzi, meu tio Antônio, Ribamar, meu primo Diego. Ó Jesus amado e glorioso, abençoa, Espírito Santo de Deus, cada vida, Senhor. Abençoa meu local de trabalho, cada um dos moradores. Visita a mente, os corações de cada um deles, Pai. Eu oro pela nossa pastora Solange. Toma, Senhor, a tua filha, Pai, nas tuas mãos nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus Cristo. Taline, toma a vida da Thalita, do Estevão, da Helena, do nosso irmão Rony. Pai, abençoa toda esta família, Senhor, toda esta casa, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Espírito Santo de Deus, pela vida do nosso irmão Adualdo, da nossa irmã Joana, Adelso. Abençoa a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Toma, meu Deus, a vida do nosso irmão Alceno, Pai. Toma a vida dele, a saúde, nossa irmã Rosa e toda a sua casa, toda a sua família em Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, o evangelista Antônio, nosso irmão Dilene, sua casa, família, nossa irmã Zenilda. Toma o Sula, Natan, Elane, toda a sua família, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Pastor Francisco, de Leus, Rose, em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Toma a vida do pastor Osmildo, pastor Gilson, ali no grupo Marchas para as Almas, pastor Luiz, pastor Ramiro e os demais missionários, servos do Senhor da tua casa, no grupo Clamor da Última Hora, missionário Arnaldo, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Abençoe, meu Pai, o teu servo que está na direção, na frente desse projeto da Mises. Os teus filhos, meu Pai, que estarão viajando no próximo dia 1º agora, Pai, para o estado do Maranhão, levando o Evangelho, levando, meu Deus, a tua palavra aos corações daquelas pessoas, Pai. Que o Senhor possa usar a vida de cada um deles em tuas mãos como instrumento para abençoar, orar por cada vida, por cada família, Senhor. Missionária Leandro, nosso irmão Anderson, que Deus abençoe em Cristo Jesus, e os demais missionários que estarão indo para o campo. Meu Deus, eu peço oração pela vida, meus irmãos, ora pela vida do pastor Dorival, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, aleluias, pastor Batista, missionário Ilane, toda a sua família, toda a sua casa. Nosso irmão Fred, forte abraço, Fred, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a nossa irmã Angélica, serva de Deus. Que Deus abençoe hoje e sempre, que Deus abençoe a sua saúde,
em nome de Jesus. Meu amigo Lipinho, beijo para você, Lipinho, que Deus abençoe você, tá bom? Continue sendo esta criança adorável na presença de Deus. Continue orando pelo tio Osés, tá bom? Deus abençoe nossa pequena Helena. Que Deus abençoe a nossa irmã Tamires Vinícius, ali no estado da Bahia. Nossa irmã Zuleide, no estado de Minas. Maria Camilo, Maria de Leusa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Adeilza, na capital paulista. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus Cristo, Deus de poder, Deus de glória. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar continuar orando pela vida do pastor Jairo, que fez uma cirurgia na cabeça e precisamos orar por ele, para que Deus restaure e dê saúde para ele, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, nosso irmão Valdivino, presbítero Raimundo, pastor Antônio, pastor Luiz. Que Deus abençoe todo o povo de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe os meus cunhados, Aguinaldo. Que Deus abençoe nossa irmã Liene, Maria, Elisete, nossa irmã Neres em Porto Seguro. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Marquinhos em Porto Seguro. A minha sogra Ana. Irmã Ana, um beijão para a senhora. Que Deus abençoe. Que Deus dê saúde hoje e sempre. Maria, que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Receba as vossas bênçãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos, digam amém. Meus irmãos, que Cristo Jesus vos abençoe. Livro do Provérbios, seu capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Eu creio que Deus vai continuar ministrando e falando em nossos corações. Leia a Bíblia, medita na palavra de Deus, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo nos status, no grupo da família, e eu creio que Deus irá abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Minha irmã Neuza, meu irmão Verdinei, meus sobrinhos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique na paz. Ótima quinta-feira a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.